Você começou faz bastante tempo já, né? O desenvolvimento mesmo, a vidência em si, a primeira visão que eu tive foi com 6 anos de idade. Né? Agora você imagina, uma visão, né, com 6 anos de idade numa família católica. Certo. Então foi uma coisa assim, muito sofredora, ao invés de ter sido uma coisa para alegrar, foi uma coisa que me puniram muito, dizendo que eu estava sendo perseguida por obsessores, por espíritos perturbadores. Minha mãe sendo católica, levaram o padre em casa, tudo. Naquela época, eu via muito copos se mexendo, vultos. Primeiro começou com os vultos, né? Aí onde eu questionava, estava com medo. Depois, esses vultos, eles foram se materializando. Então, onde eu via como se fossem pessoas mesmo andando, né? Sei. Circulando pela casa inteira. Agora, você imagina uma criança dizendo, mãe, tem um homem aí na porta. De repente, ela abre e não tem aquele homem. Mãe, o copo se mexeu, mas ninguém está ali na cozinha. Então, foi coisas assim que foi muito sofrimento. Aí, esse sofrimento foi dos 6 até os 12 anos de idade. Até mesmo para dormir, que a gente que é médio, o ataque maior, ele vem na noite, né? Lá na área noturna. Então, eu rezava. Quando eu via que ia começar a anoitecer, eu rezava muito, porque eu sabia que ali eu não ia conseguir dormir. Era tumulto noturno o tempo inteiro, visitas noturnas, panela se mexendo, panela andando, movimento, porta batendo. Um episódio que eu não esqueço até hoje, né? Eu dormindo, cobri a cabeça para não ver nada, e aquele cobertor saindo de mim. Mas não era ninguém. Aí eu fui para minha mãe, né, questionando que eu estava com medo. Ali eu não tive carinho, né? Ela me bateu muito. Eu lembro que foi uma surra muito forte, aonde eu tive que dormir de um jeito ou de outro. Então, era sempre muito cansativo, porque no outro dia, eu tinha que ir para a escola de manhã. Então, eu, assim, no aprendizado era péssimo, porque eu não dormia, ia para a escola com muito sono, acabava dormindo na sala de aula, e assim foi. Com os 12 anos, aí eu já comecei a ter uma doutrina melhor. Porque eu tive uma pessoa também que, graças a Deus, me orientou bastante nesse mundo. Mas o início, ele foi, assim, muito pesado. Deixa eu só perguntar. Você quer perguntar? Pode perguntar. Não, pode ir, vai lá. Não, é só 2 perguntas, assim. Uma é que a gente tem muita... Porque eu, por exemplo, nunca vi nada. Quando você vê a pessoa, é como se fosse eu aqui, ou tem aquela coisa só pra... Que eu sei que é estereotipada, do fantasma? Não. É uma pessoa. Materializado. Um exemplo, tá você aí, né? Como é que ele tá? Ele tá de roupa vermelha, isso aqui, o cabelo assim, assim, assado. É nítido. Porém, entendi. só eu que tô vendo. Certo. Então, você imagina, eu descrevendo pra alguém quem você é, mas o bebê aqui não tá enxergando, nem outro bebê tá enxergando. Ninguém tá enxergando, só a Wanda que tá enxergando. Certo. Então, a vidência, ela vem assim. Ah, entendi. Por isso que deve ser confuso, né? É Porque você vê a muito, pessoa mesmo, você não tá muito. vendo No velório, pra você ter ideia, um episódio que eu tive de evidência de premonição, meu tio, uma pessoa saudável, irmão do meu pai, morava com a gente na época, e eu tinha também 6 anos e meio, estava entrando nos 7 anos de idade. Minha mãe tinha acabado de reformar a casa, e o sonho dela era ter aquela sala. Eu também era muito sererepe, né? Eu era demais. Aí eu saí da rua, né? Tava andando de carrinho de rolemã, voltei. Eu falei, nossa, mãe, terminou a sala? Terminei. Olha que lindo tá ficando. Tá ficando linda, né, minha filha? Eu falei, então, pior que não é a senhora que vai inaugurar essa casa, essa sala. Quem vai inaugurar é o tio Paulo. Ah, mas como assim? Você tá ficando louca, menina? A gente tá querendo distância de família? Seu tio vai vir morar com a gente? Eu falei, não, o velório dele vai ser aí. Nossa. Então, aqui, eu descrevi o velório do meu tio inteiro, mas meu tio estava saudável. Depois de 6 meses, meu tio faleceu, de uma morte assim absurda, né? Ele saiu na rua, escorregou, bateu a cabeça no meio-fio, né? Sim, na guia. Na ali, guia. né? E ali deu uma morte assim instantânea. Naquela época não tinha velórios como hoje, né? Então velavam em casa. Então ele foi velado realmente na sala. E do jeito que eu descrevi. Caramba. Ali ficou pior ainda a minha situação diante de família. Eu sou do demônio, né? Nossa, essa menina é do demônio. Então, assim, o que eu tive foi uma premonição. Então, isso ocorre. Tanto que eu vi a qualidade, a quantidade das pessoas, como ia ser. Eu narrei tudo. Tudo ali para minha mãe. Imagina você inaugurando uma casa e sabendo que ali não vai ser sua por enquanto, né? A inauguração vai ser de um velório. E realmente foi um velório ali. Caramba, que loucura. Mas, Wanda, quando você começou a ver... Você não tinha nenhuma outra referência de alguém que já tinha essa sensibilidade, ou na televisão, ou alguma coisa, visto ninguém que tinha isso? Nada. Principalmente da minha família. Porque eram, e até hoje são todos católicos, né? Então, minha mãe é aquele tipo, se você acender uma vela branca em casa, você está fazendo macumba, né? Então, ela não discordava de tudo. Então, ali não tinha nenhum parâmetro, né? Para falar, olha, puxei minha avó... Eu vi minha avó tinha terreiro, né? Que em muitos casos vem de origem, né? No meu não tinha origem nenhuma. Nenhuma.
Agora, 10 anos atrás, que eu descobri que até então era minha bisavó, que na época praticava muito isso em Minas. Mas daqui a 10 anos eu descobri isso, há 10 anos atrás. Mas naquela época não tinha nenhuma referência. Mas digo assim, ela praticava porque ela já sabia dominar mais ou menos a sensibilidade dela, ou porque ela também contava essas histórias e aí as pessoas tratavam da mesma forma? Tinha mediunidade. Eu fiz sabendo há 10 anos atrás que ela também tinha essa mediunidade, tanto que ela atendia com as cartas. Ela jogava cartas, né? Eu, no caso, eu trabalho com a vidência e com a audição. Então, eu tenho 2 parâmetros espirituais. Nos paranormais mesmo. Quando eu não tinha vidência, eu tinha audição. Então, graças a Deus, eu tenho esses 2 instrumentos, vamos dizer assim, espirituais, que eu posso utilizar na hora. Mas, na época, não tinha referência de ninguém. Que é muito impressionante, né? Porque pra gente que vê, por exemplo, no programa que você foi, eu já sabia, mas pra galera que vê a primeira vez, o pessoal se usa de instrumentos como búzios, cartas sim. E outras coisas, e você não tem nada na mão. Não. Você fecha o olho ali... Agora você imagina quando eu cheguei ali, todos, né, com turbante, tudo, né? Aquela coisa, a Sandra Souza, ela tirava aquele monte de coisa, né? Hoje, um beijo muito grande pra ela. Mas assim, ela tirava tanta coisa, ela falou assim, menina, você vai fazer o quê? Eu falei assim, eu vou participar também. Ela, mas o que você trouxe? Eu falei, não trouxe nada. Ué, você é médium? Deixa eu ver sua mão. Ai, menina, você é doida, você não tem nenhum instrumento? Eu falei, não, também não disse pra ela o que eu tinha. Né? Aí, no decorrer, ela falou assim, mas você é louca, menina. Eu quero saber o que você vai fazer aqui. Aí, no decorrer dos quadros, né, eles foram descobrindo. Na verdade, a equipe em si, eles descobriram que o meu dom na segundo dia de gravação. Porque no primeiro dia mesmo, até então, ninguém sabia o que eu estava fazendo ali. Ah, entendi. E não tem instrumento nenhum. E acho que isso impressiona mais do que ter instrumento, né? Porque você fala, é a pessoa que tá fazendo, Sim. não tem um jeito de descobrir, né? Uma técnica. É bom e não é, porque assim, imagina que nem nas gravações, eu já atendia, sua mãe é prova disso, eu tava na Vila Madalena. Então eu saía de lá, já era 11h30 da noite. E eu ia pra Mogi e tinha que sair de Mogi 3 horas para estar na gravação 6 horas. Que a turma do Celso, eles começavam a gravar 6 horas da manhã, tinha que estar todo mundo ali. Então era muito puxado, né? Era tudo muito puxado. Então, de repente, se você tem um tarô, se você tem um búzio, você consegue ali, né, caminhar melhor. Agora, na vidência, Deus me livre e guarde, se você está com sono ou com cansaço muito grande, dificulta. Você pode ver que nos quadros ali, tem uma hora que entra a incorporação, porque eu fui usando técnicas espirituais que, graças a Deus, eu tenho e pude ali sobressair muito bem. Mas com o oráculo já seria bem mais fácil. Sim. Né? Então, teve que usar as técnicas mesmas ali. Mas aí, antes da gente entrar no programa, que eu acho que tem bastante coisa do programa, eu queria saber um pouco mais da sensibilidade mesmo. Por que algumas pessoas, elas precisam dos artefatos, artifícios, não sei como dizer o nome, até me desculpe se eu errar. Não, imagina, meu príncipe, tá certo. E sei lá, existem pessoas que não têm essa sensibilidade, mas podem buscar, ou tem menos, mas através do baralho, através conseguem exatamente, encontrar? Tem menos, tem a sensibilidade, mas de um valor menos, né? Aí, com o oráculo, com o tarô, então o tarô nada é que um estudo, né? Então, ela vai ter o estudo do oráculo, que é o tarô, junto com um pouco de mediunidade que ela tem. Então, ela necessita do tarô, né? Ou de um búzio, para ir encaminhando melhor. Então, todas as pessoas que têm o jogo que jogam búzio, o tarô, ou runas, são pessoas que elas não são completas na mediunidade. Isso não significa que elas não têm dom. Elas têm o dom, né? Têm o dom, mas com menos vazão. Não com tanta vazão, com menos. Mas, por exemplo, aquilo ali, ele tem como é que eu falo? Ele tem ele tem magia no elemento, ou o elemento é só uma alegoria que ela usa, por exemplo? Ela pode, por exemplo, eu consigo, utilizando a garrafa, ativar a minha sensibilidade, por exemplo. Isso acontece também? Acontece também. Porque nesse caso da garrafa, ela está usando o quê? Ela está jogando nessa garrafa a energia dela, que é a magia, o lado espiritual, a força da espiritualidade. Ela consegue fazer isso. Que nem no oráculo, né, nesses instrumentos, automaticamente, antes dela começar a utilizar, eles consagram ele. Então, antes de um tarô ser utilizado, ele vai ser consagrado primeiro. O búzio, a mesma coisa, vai ser consagrado. Aí vai ser consagrado por quem? Na linha do seu orixá, na linha do teu mentor espiritual. Porque a partir do momento, aquele tarô, aquela runa ou aquele búzio, ele passa a ser do teu mentor espiritual.
Então é tudo uma mironga de energia. Então é como se aquele Búzios, por exemplo, tivesse sendo o instrumento, na verdade, do seu guia espiritual. Exatamente. E você é só o caminho, canal. Um canal, um veículo entre esses dois lugares, né? O ponto A e o ponto C. Você é o ponto B que liga os dois, né? Sim, exatamente. Só para complementar, porque, então, no caso, se existir um céu, se existir um depois daqui, quem for bom vai estar lá. Quem estiver fazendo o seu papel, né, cumprindo a sua missão, independente da religião. E o que você tem de informação sobre o outro lado? Isso. Como seria? Tem informação e já... Isso? Essa é a raiz desse cara. Então, Glória! Eu não só tenho a informação, como eu já estive do outro lado. O outro lado, o umbral mesmo, Bezão. Então, vamos lá, para mim não fugir da sua pergunta. A partir do momento que você colhe, né, planta frutos bons aqui, automaticamente o plano, após a matéria, existe o lado da espiritualidade. Então vai ter um outro mundo lá. Esse mundo existe, ele é fato. Existe o mundo da espiritualidade. Porém, vai depender muito da qualidade de vida que você teve nesse plano. Então, nesse plano, você foi egoísta, você matou, você roubou, você destruiu a vida do outro, você fez tudo que não presta. E ainda mais você duvidou de Deus, fez tudo que não deveria fazer. Ao desencarnar, você tem um risco assim imenso de ir para o umbral. O umbral eu já estive lá 2 vezes, né? Uma porque eu pedi informação do meu ex-marido que faleceu e eu não vinha a informação. Eu, sendo médium, não tinha essa informação. E eu queria ajudá-lo. Eu sentia que ele estava precisando de ajuda. Mas eu falei assim, nossa, eu não consigo ter sonho, não consigo ter evidência. E aí, depois de 3 meses após o desencarne, eu fiz esse desdobramento. Eu acordei assim, ele pegando na minha mão, você quer saber onde eu tô? Você é teimosa mesmo, hein? Eu não dei nenhuma informação para você, porque eu não quero que você me veja aqui. Meu príncipe, é como se fosse... Imagine uma Cracolândia, acho que todo mundo já conhece aquele painel, que hoje até está melhor, mas foi muito pior. Drogado, bêbado, um lugar escuro, sombrio, cheira carniça, aquele cheiro, aquele odor muito forte. E ali ele estava vivendo. É ali que ele estava. Eu falei, mas Edson, o que você está fazendo aqui? Eu não quis ir para o plano espiritual. E outra, só você acha que Deus existe. Eu não acredito em Deus. E realmente ele não acreditava mesmo. Então eu vim para cá, eu quero ficar aqui. Ali tinha droga, prostituição, tinha de tudo. De tudo ali tinha. Então, e ali no umbral, o que ocorre? Essas pessoas que não aceitam o auxílio espiritual, automaticamente, ao desencarnar, eles vão automaticamente para ali. Esses são os bem perturbados mesmo. Tem aqueles que desencarnam, não têm a origem espiritual, não teve religião, não teve nada, porém, tem um coração bom. Nunca frequentei igreja, eu nunca tive religião, mas em compensação foi uma alma do bem, uma alma que ajudou, que serviu. Não é só o fazer por fazer, mas dentro de si traz essa energia gostosa. Então, esse espírito ele já tinha uma religião dentro dele. Então ele não praticava nenhuma, mas a própria religião era dele. É válida. Tinha dogmas positivos, Exato. né? Às vezes o cara não tem nem oportunidade de ter uma religião. Exatamente. Né? Exatamente, meu bebezão, é isso mesmo. Então, quando ele desencarna, vamos lá. Nossa, você viu fulano? Ele desencarnou, ele está agora no templo da espiritualidade, ele está no caminho de luz. E o outro que praticava a religião, olha para onde ele foi, ele está perdido. É meio confuso isso, né? Porque imagina aquele que vai na missa todo dia, ou que prega uma palavra todo dia, de repente desencarna e fica perdido. E aquele que não teve religião foi direto, vamos dizer assim, para o caminho do céu, né? Que é um caminho de liderança, um caminho de paz, né? A gente chama um caminho da dádiva da espiritualidade. Por quê? Ele criou a religião própria. É o que você disse agora. Essa reconstrução veio dele. Então, são vários fatores. Na minha opinião, a religião ela serviu para fortalecer aqueles que têm a dificuldade de rezar ou de encaminhar a tua própria vida sozinho. Então, eu não sou contra aquelas pessoas que não querem seguir religião. Tanto que é que eu falo, o seu livre-arbítrio, né? Porque a religião ela é muito você mesmo o tempo inteiro. E desde que você faça o bem, cultive, você vai estar praticando uma religião da mesma forma. A religião nada é que grupos espirituais que se reúnem com depoimentos, com debates diferenciados, onde fica ali aquela guerra de opinião e onde o conteúdo mesmo são poucos que trabalham nele. Né? Isso é muito reconfortante, eu diria, até, porque eu gosto muito dessa ideia do... o meu avô, antes de morrer, ele falava uma coisa pra mim que eu achava muito legal. Ele falava,
eu não faço nada de religião. Eu tenho um acordo com ele. Ai. E se eu fizer tudo certo aqui, tamo bem. Tamo no acordo, entendeu? E ele não tá errado. Ele não estava errado, né? E eu sempre gostei dessa ideia. É o acordo entre eu e ele. Não preciso ficar falando com padre nenhum. Tanto é que a minha avó tinha uma ideia de chamar o padre, porque tem uma coisa dos últimos momentos com o padre. Sim. O Isso meu existe avô até ficava hoje. bravíssimo. Ele falou assim: não, eu não rezei, não fui em missa nenhuma. Agora, nesses 45 do segundo tempo, vai chamar padre? Não, deixa o padre lá. Não quero falar com ninguém. O padre tem mais pecado que eu, pô. E ele não tá errado. Então, Ele não tá errado. agora, uma coisa que eu acho muito interessante, que é essa parada do... que todo mundo, eu acho, tem uma curiosidade do outro lado, né? Sim. E- O outro lado é mágico, meu príncipe. E aí, exato. Como que é, o que você... Ou se você tem alguma informação, se você... Não sei se você foi, como que... Você já ouviu alguma coisa? Como que é o outro lado? O outro lado, que nem eu sempre... Essas 2 viagens que eu fiz espiritual. Do outro lado, o que acontece? É como se estivesse aqui. Tem todos os padrões, o trabalho são os mesmos. A única diferença é que você não vai ter isso aqui, a matéria. Mas do outro lado, funciona como se fosse a vida aqui na Terra. Não muda nada. Tem os mesmos caminhos. As atividades, é uma vida normal. Só não vai ter a matéria. Mas o espírito, ele tá ali, se lapidando. Tanto que é que quando desencarnam pessoas com perturbações espirituais, tem clínicas, muitas previsões que eu faço de psicografia. Olha, ele tá em cuidados espirituais, ele está internado, ele está em coma. Tudo isso dá para saber porque é o mundo que existe do outro lado. Então é uma continuação da vida terrena, né? Porém sem a matéria. É uma coisa, vamos dizer que mais próximo disso é o nosso lar. É Sim, isso? exatamente. É bem isso. O mais próximo é o nosso lar. Ah, Exatamente. entendi. Porque, então, é isso que é curioso, assim. Porque, por exemplo, o Chico Xavier era um médium. Nossa, maravilhoso. Então, vocês têm mais ou menos os mesmos... Porque ele psicografava mais, Sim. né? Do que falava, que nem você ouve e depois fala. Mas é a mesma linha, assim, no Sim. sentido de sensibilidade, vamos dizer. A do Chico até mais evoluída, porque na psicografia dele, é uma psicografia assim que eu não vi ninguém igual até hoje. Né? Por mais que eu faça psicografia, não tenho nem um terço do dom que ele teve dessa informação com os ancestrais. Porque o Chico, ele podia dizer o nome e toda a origem da pessoa. Então, a psicografia para ele era tão nítida ali, aquela informação espiritual, que o antequerido, né, a pessoa que foi, ele informava a data, a hora, o jeito como foi, com quem que saiu brigado. Então, Chico Xavier, na minha opinião, assim, ele é o melhor de todos. Acho que nem vai ter outro igual a ele. Porque ele conseguia, numa psicografia, descrever o que o João desencarnou no dia tal, tal, tal. Ele teve rincha com fulano de tal, no dia tal, tal, tal. O Chico, ele pegava uma psicografia detalhadíssima. Então, até hoje, a gente não viu ninguém paralelo à mediunidade do Chico. Sei, maravilhoso. Você quer fazer uma pergunta ou posso pegar o iFood? Pega um momento aqui, iFood e depois a Opa! gente toca. Isso é muito bom. Vai parecer que a gente é egoísta aqui, que a gente acabou não pedindo pra Wanda que ela não quis nada. Não, da próxima vez vocês me avisam, né? Que eu acabei de almoçar, eu acabei almoçando. É verdade. Neta, primeiro- Vamos fazer, você quer fazer individualmente? Não, Depois- vamos fazer geral, porque individualmente eu não sei o que você vai falar, e eu não sei se pode ser gravado. Tem Eu segredos fico preocupado, entendeu? Mas não. Você quer eu fazer fico preocupado. A gente, então, aqui, eu e o Humberto, a gente tem o Planeta Podcast. Tudo bem aí? Ah, tá. Ah. Você levantou, achei que você ia... Ele tá fugindo, olha, ele tá fugindo. Tá com medo. Ó, eu nem trouxe o cabrito, nem o bode, nem nada. Ele é de Ele Umbanda frequenta, também. ele Ó. tá acostumado. A gente não sabe se ele tá tremendo pela necessidade do banheiro ou se é de medo, hein? Ou se é pelo frio do estúdio, né? Ele ficou vermelho. Ele é envergonhado, menino. Então, assim, seria legal pra gente se você falasse aí, se tivesse alguma dica do plano espiritual pro Planeta Podcast, ou alguma coisa do futuro, ou o que você quiser achar aí, que te falarem, a gente tá aberto pra ouvir. Começa, em primeiro lugar, pelo espaço, pelo prédio que vocês estão, a raiz em si. A raiz é muito importante. Tem muitas pessoas que montam em qualquer lugar, vou montar aqui, pronto, e acabou. Não. A raiz em si, o prédio, o lugar que vocês escolheram, é um lugar que traz prosperidade e a raiz ela é super produtiva. Aqui dentro traz uma energia de muita paz, de muita tranquilidade e de uma evolução muito grande. Porém, eu não vejo vocês aqui por muito tempo. Até mesmo por esse sucesso, graças a Deus, vir, né, acontecer o que já está acontecendo na verdade, né? Essa raiz já está se expandindo e vocês terem que procurar um espaço maior. Porque aqui traz que no máximo até julho do ano que vem vocês vão ter que estar saindo daqui para um espaço maior. Então a tendência, graças a Deus, é se expandir muito.
E esse encontro entre vocês dois, né, não é por um acaso, né? Onde a gente comenta, é o destino, tudo já está traçado. Então, entra uma parceria aí muito gostosa, e até mesmo se fosse com outra pessoa diferente, não iria dar certo. Ele traz o lado sistemático, onde ele é muito 880. Ele jamais pegaria alguém para trabalhar do lado dele se ele não tivesse a simpatia. E ele é muito de escolher, de lidar, ele gosta de lidar com a verdade, muito sábio, muito centrado no caminho dele. Você, por mais que que seja o meu filhote, você também tem tudo isso. Você traz o caráter, a personalidade, traz muito também o 880, mas junto traz uma junção de muita verdade. Então, hoje, esse casamento de vocês, se precisar chamar atenção, eu vejo muito vocês chamando a atenção de um de outro, mas se mantendo a raiz. Então, essa raiz, na verdade, né, ela é frondosa, porque está no destino. Então, é uma parceria muito gostosa, e até mesmo pela profissão, pelo que vocês escolheram, isso vai crescer muito. Então, não é uma coisa que vocês montaram para ver se vai dar certo. Isso não só vai dar certo, como tem tudo para expandir. O ano que vem também traz projetos internacionais para vocês. Aí é onde vocês começam financeiramente a ganhar até mais. Então, traz muita viagem, onde de repente vai um, outro fica. Mas vocês vão ter essa ligação lá fora e aqui dentro ao mesmo tempo. E os dois vão estar nessa flexibilidade muito grande de poder guiar tudo isso com muita flexibilidade. Caindo para o mundo da espiritualidade, esse encontro ele era para ter ocorrido há 3 anos atrás. Mas aqui traz impulsividade de ambas partes. Se Deus me livre e guarde tivesse começado há 3 anos atrás, vocês não iam ter força para continuar. Principalmente porque tanto um quanto o outro, e principalmente o bebezão, que é o Humberto, há 3 anos atrás, conflitos, incertezas, muitas caminhadas ainda perdidas, não sabendo direito o que queria da própria vida. Então, o universo, que é Deus, ele preferiu o momento certo para agir, para transmutar tudo isso. Então, perante a força espiritual, traz 1 ano. Não sei quanto tempo que vocês estão aqui. Aqui a gente... Que nasceu, né? Nesse lugar aqui desde junho, começo de junho do ano passado. Então, olha só, junho, o ano que vem traz vocês saindo, mas para algo maior. Para nós, na espiritualidade, traz um encaixe de 1 ano. Então, são 12 meses que está sendo existido no plano da espiritualidade. Isso aqui tudo passou a registrar no plano espiritual há 1 ano. Então, para nós, lado da espiritualidade, vocês começaram a ganhar vida de 1 ano para cá. É verdade, faz 11 meses já. Porque junho do ano passado, mês que vem faria 1 ano. Então, e teve antes do Planeta Podcast, teve o Planeta Comédia, né? Que a gente postou 180 vídeos naquele período. A gente já estava meio que ensaiando isso aqui, de uma maneira diferente. Em 3 anos você estava perturbado mesmo. Estava perturbado. Tava perturbado. Se fosse o momento para abrir alguma coisa, não ia dar certo. Então, foi melhor não fazer nada. Agora é o momento certo. E traz raiz. E o que é mais legal de tudo são oduns. São destino. De repente, a sociedade ela é legal. Mas, de repente, você tem um odum negativo, você tem um odum positivo. Você vai cagar ele em todos os sentidos. Por quê? O seu odum ele é negativo, o dele é positivo. Então, automaticamente, um vai ter que carregar o outro nas costas. Então, a sociedade acaba cansando muito quando Deus me livre e guarde, um tem o positivo, outro tem o negativo. No caso de vocês, os dois têm o positivo. E os dois carregam o Obará, que é o Senhor da prosperidade. Então, não tem como isso dar errado. Não tem como. A tendência de crescer e muito. O que é esse Odum? Odum é tipo... Caminho. É um destino de sorte. Então, no seu destino, você traz riqueza, prosperidade, dinheiro. No dele, ele já era para os 17 anos, para esse menino estar de vento em popa. Porque nos 17 anos? O que eu fiz de errado? Pois é. Nos 17 anos de idade, aqui traz a expansão, a inteligência, sempre soube o que é da vida, sempre correu atrás de tudo, mas teve o julgamento, a cobrança. Então, toda vez que ele dava o tiro de liderança, tinha alguém que puxava. E inconscientemente, isso é muito inconsciente, mas no teu caso, a própria família inconscientemente te atrapalhou muito. Então, se não fosse, Deus me livre e guarde, a tua família inconsciente foi seus próprios inimigos, né? Se não fosse eles, a sabotagem... Se a sabotagem não tivesse vindo da própria família dele, hoje esse menino ele estaria muito rico mesmo, mas amando o que faz. Ou seja, eu vim salvar você. Ô, bandinha! Então você é a raiz. Mas você era a raiz perdida.
Eu que peguei a muda Você vê, e meu trouxe príncipe? Ô, Humberto, você tá lascado. Agora eu vou aceitar, vou aceitar. Quanto mais mãezinha que fala, essa mãezinha preta, quanto mais fala, pior fica, né? Hoje eu tô pensando... Eu acho que vocês são de Wandinha mesmo. Tem ego aí em vocês. Pô, tem demais, tem bastante. eu acho. Mas comediante tem muito ego. Ela falou mais de você, eu acho que ela me conhece melhor. Você eu vi nascer, não que eu esteja ficando velha. Mas a mãe dele levou ele no colo pra me atender. Olha o tamanho que tá, de barba e bigode agora. Você tem que me respeitar, hein? Você tem que me respeitar. Sim, não. Gostei muito, assim, mas daqui um ano, em julho do ano que vem, eu vou te ligar. Sim. E aí eu vou falar assim, ó... Ou vai até visitar a mamãe na Lapa. Eu vou até lá também, não tem problema nenhum. Vai na Lapa. E vou lá e falar, ó, Wanda, aqui tá a chave. E aí eu te falo, se é pra um lugar maior ou pra um lugar menor. Maior. Tem que ser maior, Daniel. Maior. Em fé em Deus, maior. Não, maravilhoso. Né, agora eu tô com esse dinheiro que eu não ganhei desde os 17. Eu tô, meu Deus. 17 teve um desvio muito grande na tua vida. 17 anos teve... ali nos 17 anos é como se energeticamente alguém te dopou. E vem de família. Uma ligação assim muito ligada com o pai, aonde te anestesiou ali, te dopou. Se não fosse esse anestésio, essa negatividade que você herdou aos 17 anos, vindo da tua própria família, você não ia parar. Aos 21 você ia estar de vento em popa. Mas teve várias missões, várias ali. Pessoas que cruzaram a tua vida para somar, que seria o caso, mas foram, infelizmente, negativadas. Então, as pessoas que você mais amou foram as pessoas que mais te atrapalharam. Ah, que dor no meu coração agora, Você veio com karma muito grande. Até 21. 21, esse menino era pra estar muito... Ele nunca foi de ouvir ninguém. Ele sempre teve as decisões... Até hoje tem essa teimosia. Difícil. Ai, sério? Você tá aproveitando o momento aqui, fazer uma terapia aqui. Ele não é de ouvir, nunca foi. Então, ele sempre teve a decisão própria. Então, isso tudo, na prática, no positivo, ele ia assim, rasgando vitória para todo quanto é lado. Ele sempre acreditou na opinião dele. Então, ele faz, ele acontece, voa e pronto, acabou. Então, isso é bom. Mas ele acabou não tendo a preparação e ninguém para auxiliar. Pelo contrário, foi muito julgamento, né? Então, ele foi se enfraquecendo, aí é onde entra esses desvios de caminho. Tanto que o negativo, você tem que tomar muito cuidado, raízes profundas. Porque tem o dom, infelizmente, né? O negativo, depressão e tendência a largar tudo. Deus me livre e guarde. Né? Então, tem que tomar muito cuidado com o teu negativo. Porque o teu negativo, você constrói um castelo da noite pro dia. Principalmente se alguém duvidar de você. Aí que você vai fazer mesmo. Mas Deus me livre e guarde. Se você passar por uma decepção, você não se importa com o que gastou, com o que fez, com que tempo foi. Você larga tudo e sai andando. Traz uma solidão de alma muito grande. Muito. Porém, aqueles que são... Mais confete, ó. Aqueles que são seus amigos, aqueles que você permite chegar até você, são pessoas que têm que se agradecer muito, porque você não é de trazer qualquer um para a tua vida. Você é agulha no palheiro mesmo. Tanto que convive com todo mundo, mas dá para contar no dedo as amizades suas. E você não é de desabafar com ninguém o que você sente. Guarda para si próprio o tempo inteiro. Então, a partir do momento que a pessoa tá do teu lado, pode ter certeza que você peneirou ali 300 vezes para ela estar ali. Você mexeu, remexeu para ver se realmente valia a pena. Porque você é muito sozinho. Então, na tua cabeça, no teu inconsciente, eu não posso errar. Eu sou sozinho, você já colocou isso dentro de você. Eu sou sozinho, então deixa eu semear bem para não poder ter erros. Esse ano é um ano chave. Ele não entrou ainda, ele entra agora em junho para você. E vai estar te trazendo conquistas muito grandes. O teu ano já foi o ano passado, começou o ano passado. Porém, você tem uma trilha aí, desses 8 anos, de colher, de saborear muitas coisas gostosas. A tua fase é a fase do 880. O trepa ou sai de cima. Então, você tem que focar mesmo em ir embora. Você está na melhor fase, que até então não tinha tanto há alguns anos atrás. Então, por favor, já que o meu ano foi ano passado, seja o seu ano aqui, porque eu vou no vácuo, hein? Vai ter que ser.